Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, dos versículos de 15 a 23. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 23, que fala sobre os falsos profetas. É o tema que Jesus pregou neste final do Sermão da Montanha, e é um tema que deve ser pregado sempre. Nós precisamos ouvir, sim, essas palavras de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, devoradores em outra versão. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se, porventura, uvas do espinheiro, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, a tua palavra foi lida e nós precisamos de entender. Precisamos, Senhor, da iluminação do Teu Espírito Santo para sairmos daqui edificados nesta noite. Pai, da mesma maneira que o Senhor alertou a comunidade da sua época, os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte são muito importantes para os dias de hoje. Abre, Senhor, o nosso entendimento e o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Jesus está chegando no final do Sermão da Montanha. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. É um dos melhores sermões, dos ensinamentos de Jesus. Não desfazendo dos outros ensinamentos, claro, pela grandeza do sermão, pela profundidade do que Jesus ensinou. E ele, no capítulo 5, 6 e 7, ele se preocupou em ensinar ao seu povo, a doutrinar aos discípulos e àquela multidão. Quando ele chega no final, já do seu sermão, já está partindo para o final, que ele vai falar dos falsos profetas e dos dois fundamentos, ele deixou bem claro, antes de concluir, que vocês têm agora duas portas, a porta larga e a porta estreita. Você tem dois caminhos, caminho estreito e caminho largo. Foi a mensagem que eu preguei o domingo retrasado, não foi? E agora, depois que ele ensina para os seus discípulos, ele agora vai mostrar a preocupação de que esses discípulos, ou a multidão, ou os seus ouvintes, não entrem pela porta errada. Aliás, é na porta estreita
que vai se encontrar os falsos profetas. É na porta estreita, no caminho que você está certíssimo, caminhando para o céu, que vai aparecer falsos profetas. Aqueles que querem roubar de você os ensinamentos. Perceba que ele ministra e ele ensina nesses 3 capítulos, e ele conclui dizendo, basicamente assim, de tudo o que ele ensinou, tome muito cuidado para você não ser roubado, ninguém tirar a preciosidade do ensinamento de Jesus, trazendo vãs filosofias, novidades, revelações, milagres, prodígios, entre outras coisas. Mas é isso que ele quer dizer. E no versículo 13 e 14, ele deixou bem claro para os seus discípulos que ele deveria ter muito cuidado em tudo que eles aprenderam. Certo teólogo chama buracos na estrada estreita. Buracos na estrada estreita. Porque quando você está firme na fé, quando você está procurando firmar-se na fé, no verdadeiro evangelho, não tenha dúvida que você vai ser convidado, que você vai encontrar facilidade em sair desse caminho. Hoje, principalmente, com o avanço da internet, com o canal do YouTube, entre outros, há uma facilidade muito grande de você se deparar com heresias e falsos profetas. Perceba, primeiro Jesus ensina, não é? Ele ensina como é que tem que ser. Depois ele chega agora dizendo, o perigo agora de vocês rejeitarem os meus ensinos em detrimento de outros que vierem, talvez, a roubar do coração de vocês. Acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vão atrás de você, eles vão tentar tirar você do caminho da verdade. Essa é a preocupação de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, e também segue a mesma preocupação hoje, com a minha vida e com a sua vida. Perceba que nós estamos vivendo um evangelho de muita facilidade. Um evangelho que apresentam para vocês ou para nós, como as coisas são muito fáceis. Um evangelho que não combate pecado, um evangelho que não combate adultério, um evangelho que não combate coisas erradas, mas um evangelho que traz facilidade. Venha e pare de sofrer, venha receber a bênção que você precisa, mas essa preocupação, hoje, já foi dita por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele abre os olhos, né, e diz assim, acautelai-vos, tenha cuidado, porque vão querer roubar a tua fé, roubar o que você aprendeu, roubar os teus ensinamentos. E essa é uma lição importante para os dias de hoje. Tome cuidado, e nós temos que ter muito cuidado. A quem nós estamos emprestando os nossos ouvidos? A quem nós estamos emprestando o nosso coração todos os dias? Sabe por quê? Porque nas redes sociais não tem lei. Nas redes sociais você vê o que você quer. É por isso que tem que ter uma peneira. E muitos, infelizmente, são levados pelos esses falsos ensinamentos e não se tornam firmes. Parece aquela parábola, quando Jesus fala que o homem saiu para semear a sua semente, joga a semente, uma cai na beira do caminho, outra cai entre as pedras, outra é sufocada, mas tem uma que cai em boa terra. E algumas daquelas sementes, ela é sufocada, ela é pisada, porque não tinha raiz. Isso traz para nós a firmeza do Evangelho, a raiz que nós temos que ter com os ensinamentos de Deus. E Jesus, ele deixa bem claro que esses falsos profetas, eles iriam adiante. Não era coisas propriamente do tempo dele. E hoje nós estamos vendo de uma forma muito acelerada
a presença desses falsos mestres, desses falsos profetas, que se apresentam vestido de quê? De ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes, devoradores, que não têm zelo com a sua vida, que não têm cuidado com a sua família. E aí que muitos, infelizmente, lamentavelmente, saem da igreja, procuram outros caminhos e não querem o verdadeiro evangelho. Ele diz: tome cuidado com os falsos profetas. Existe o verdadeiro profeta. Um verdadeiro profeta é o porta-voz de Deus. Não é difícil de encontrar. Eu até diria, é fácil de encontrar os verdadeiros profetas. Homens de Deus que pregam a palavra. Homens de Deus que diz a verdade para você e para mim. Homens que foram vocacionados por Deus. Aliás, homens que não são donos da palavra, apenas porta-voz, diferentemente de homens que se diz dono da palavra e traz para você uma solução fácil, muito prática. Parece que as coisas são até elaboradas em um laboratório que já vem pronto. E é essa a preocupação. Mas ele diz: acautelai-vos. Literalmente, no grego, mantenham-se fora, longe de sua mente. Vacine-se. Não corra atrás das facilidades. Não corra atrás das novidades. Gente, se o evangelho que Jesus deixou não impactar a minha e a sua vida, nós estamos perdidos. Se eu e você precisar de algo mais que, alguma coisa que venha ajudar a aumentar a minha fé, eu e você, nós estamos perdidos. Nós não precisamos de movimentos, nós não precisamos de nada para agregar a palavra de Deus, para afirmar a nossa fé. Não estou ignorando, escute o que eu vou dizer, não estou ignorando o poder de Deus, creio no poder de Deus, não é? O povo diz que o presbiteriano é cru, mas o presbiteriano dele ora, ele crê no poder de Deus. Nós oramos aqui por pessoas doentes, por pessoas desenganadas, e quando Deus quer, Ele faz a obra. O que não pode é nós queremos colocar Deus no canto da parede e dizer que Deus vai fazer porque nós estamos pedindo. Deus faz quando Ele quer, a hora que Ele quer e aonde Ele quer. Deus não deve nenhuma satisfação nem a mim nem a você. Aliás, nós é que dependemos dele e precisamos dele todos os dias. A palavra usada no original, falsos profetas, é o pseudos profetas, é o falso impostor. Se você for estudar na Bíblia sobre falso profeta e falsos mestres, assim, de versículos, quase todos os livros da Bíblia vai falar sobre esses falsos profetas. O apóstolo Pedro diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Os falsos profetas e os falsos mestres. Tem gente que fala de uma maneira tão convincente que você fica assim: meu Deus, que coisa mais linda! Mas não tem estrutura, não tem base bíblica. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Ele diz, olha isso aqui, e muitos, Roberto, e muitos, seguirão as suas práticas libertinas. Infelizmente, uma multidão é arrastada como uma rede para um evangelho que não é evangelho genuíno. Pedro já advertira as pessoas. Jesus lá em Mateus capítulo 24, naquele sermão escatológico, profundamente, falando do final dos dias,
Ele diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganando a muitos. Não são todos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Agora, escute isso aqui: operando sinais e prodígios para enganar, se possível, que não vai ser, os próprios eleitos. Os escolhidos de Deus estão exatamente na mira dos falsos profetas. Por isso que eu digo para você que a porta estreita é o lugar onde eles se alojam para arrancar você de lá, para te trazer algo que é muito, talvez, sugestivo e algo que você precisa ouvir. Perceba, operando sinais e prodígios. O ponto fraco de muitos ouvintes e o carro-chefe de muitos pastores. Sabe quais? Sinais e prodígios. Sinais e maravilhas. Todo mundo quer ver milagres. Quem é que não quer ver a glória de Deus? E isso é o ponto fraco daqueles que procuram os falsos profetas. E é o carro-chefe de muitos pastores que conseguem sim agregar multidões por oferecer aquilo que eles não têm certeza que vai acontecer. Eu estou dizendo com convicção porque a Bíblia diz que Deus é soberano e Ele faz conforme a sua vontade e não é conforme a minha vontade. A minha vontade, ela não vai ser atendida segundo o meu desejo, mas segundo a vontade de Deus. Isso é muito antigo. Isso é muito antigo. Quando Moisés começou o seu ministério, lá no livro de Êxodo, que Deus escolheu ele para tirar o povo do Egito, para seguir para a terra de Canaã, sabe o que aconteceu? Deus prometeu milagres, sinais e maravilhas. E quando Moisés, ele recebe a incumbência, Deus disse assim, quando o faraó vos disser, fazei milagre que vos acredite, dirás a Arão, toma o teu bordão, lança diante de faraó, o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a faraó, fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão a vara no chão diante de faraó, seus oficiais, e ela se tornou numa serpente. Um milagre, uma vara, ele tornou numa serpente. Pega a vara, a serpente, vira uma vara de novo. Mas o que aconteceu? O que aconteceu, dentro da permissão de Deus, que nós não entendemos, é que faraó disse, isso aí é fichinha, nós fazemos também. Lembram? Lembra, Flávio? E disse, chama os magos, os encantadores, os caldeus, e traz ele aqui. E trouxeram aqueles magos, aqueles encantadores, e diz assim, porém os magos do Egito fizeram também o mesmo, com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó endureceu e não ouviu. Foi assim o ministério de Moisés. Ele fazia um milagre, o Faraó chamava os seus magos e fazia outro milagre. Calma, não foram todos os milagres que eles fizeram. Porque o milagre que é mentiroso, alguém já disse que a mentira tem o quê? Pernas curtas. A mentira, ela não prevalece. E esses milagres que eles fizeram, a curto prazo, dentro da permissão de Deus, teve outros milagres que eles não fizeram. Por exemplo, a terceira praga, os magos do faraó, a praga dos piolhos. Os magos do faraó tentaram fazer o mesmo com as suas artes mágicas, mas não conseguiram. E os piolhos cobriam tudo, tanto as pessoas como os animais. A sexta praga, a praga das úlceras, das feridas purulentas, nem mesmo os magos conseguiram permanecer diante de Moisés, pois surgiram feridas neles e também todos os egípcios. O que é que nós estamos falando? É que a mentira, ela não vai perdurar. É que os falsos milagres, eles não vão se sustentar. E nós estamos hoje vendo os milagres acontecerem, e muitos milagres são falsos milagres. Eu vou contar uma experiência comigo, eu não gosto de contar experiências, porque eu penso até que a gente está assim, vai descendo. Mas um dia que eu dirigi a quarta igreja, a Congregação das Malvinas, no culto de oração,
Lembro que chega um senhor moreno perto de mim e diz, pastor, eu não era pastor, eu era dirigente, mas já chamava de pastor. Eu estou com um problema no meu braço, que ele dói o tempo todo, eu já fiz de tudo e ele não. Eu queria que o senhor orasse por mim. Quando procura nós para orar, a gente tem que orar. Pedir para que Deus, for a vontade dele. E esse senhor chega e nós oramos por ele, que Deus abençoasse ele, e ele foi embora. E ele desapareceu. Quando ele voltou um domingo à noite, que eu li, o irmão estava lá, quando termina o culto, eu disse, e aí, irmão? Ele fez, irmão, meu braço não melhorou, só fez piorar, e eu fui no centro espírita, e lá eles fizeram alguma coisa, e eu fiquei bom. E eles mandaram um recado para o senhor, manda o povo para aqui, que a gente resolve tudo. Eu digo, mas que legal. E eu fiquei calado, meu Deus, como as pessoas gostam de serem enganadas. E ele foi embora, bom do braço. Ele volta outro dia, ruim do braço. E o braço, do mesmo jeito. E meu irmão, quando Deus quer, Ele faz. Ele não dá a glória dele para ninguém. São falsos enganadores. Essas pessoas que realmente querem ganhar fama. Então, o que é que a gente tem que ter cuidado? Quando ele diz assim, quando ele diz, acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados como ovelha, por dentro são lobos roubadores. Aquela que chega bem mansinho, que chega de muita, com muita, uma capa de santidade. Cuidado. Você conhece uma árvore pelo fruto. Você conhece um crente, não é os dons que ele tem, não é pelas línguas que ele fala, não é pelos milagres que Deus usa. Você conhece pela vida dele, pela família dele, que marido ele é, que pai ele é, que amigo ele é, que empregado ele é, que trabalhador ele é. Aí você conhece. João diz assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído no meio do mundo afora. Paulo diz, porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Tá? Onde é que eles agem? Dentro da necessidade. Dentro da carência. Muito cuidado para não piorar o que já está ruim. Muito cuidado para não deixar uma situação muito mais complicada do que já está, porque alguém vai induzir na cabeça de você ou na cabeça de que aquilo ali é uma obra do diabo, é isso ou aquilo outro. Muito cuidado. Como é que ele diz? E Paulo diz, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, da vinda de Jesus até, da primeira vinda até a segunda vinda, vai acontecer isso. Nós vamos sim ser impactados com esses falsos milagres, com essas coisas. Eu estou falando isso aqui, gente, mas a Bíblia nos dá o prazer de viver nela, de acreditar, de ver coisas boas. O problema é que Jesus estava preocupado de que esses discípulos, esses seus ouvintes, não seguissem fora o que ele tinha ensinado. Paulo disse assim, ainda que um anjo desça e apresente outro evangelho, seja maldito. E você vê aberrações. Esses dias eu estava vendo aí nas redes sociais, um que recebeu uma revelação dentro da sala da sua casa, algo muito profundo que iria mudar a vida de muita gente. Como, eu digo, meu Deus, o que eu fico mais triste é que tem gente que vai atrás dessas coisas. Ele fez eu ter uma solução, algo que Deus me mostrou na sala da minha casa, uma revelação profunda. Meu irmão, se a Bíblia não está
fazendo efeito no teu coração, no meu coração, nós estamos perdidos. Se você, ao ser confrontado com a palavra de Deus, ela não traz nenhuma mudança, não há como você colocar nenhuma confiança em outro ensinamento. Cuidado, nós ficamos frios, nós ficamos indiferentes, porque queremos que a Bíblia ela fique adequada ao que nós sentimos. Eu tenho que me adequar à Bíblia, não a Bíblia a mim. Eu tenho que crer no que está escrito. Eu não tenho que inventar, eu não tenho que querer atrás de coisas novas. Não estou falando de crescimento espiritual, não estou falando de você ouvir outras mensagens, não estou falando de você procurar bons livros. Não, tudo isso é importante, desde que você saiba a fonte. A fonte é importante. De onde é essa fonte? E quando ele diz essas palavras, ele vai mostrar agora sobre as duas árvores. Perceba quando ele chega no final do sermão, ele vai mostrar uma série de dois senhores, ele vai mostrar duas portas, dois caminhos, o falso e o verdadeiro. Ele vai mostrar sobre a questão, os dois fundamentos, o que constrói na areia, o que constrói na pedra. Sempre uma série de dois. Por quê? Porque não há espaço para nós ficarmos em cima do muro. Não há espaço para nós ficarmos assim, eu acho muito bonito, eu acho isso muito elegante, mas é algo que foge do padrão da palavra de Deus. E quando ele apresenta a série de dois, é que ele está dizendo assim, ou é esse ou é esse. Não tem você estar ficado agarrado aos dois. Não tem como agradar a Deus e agradar ao mundo. Tiago diz, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Não sabeis que essa amizade lá fora não é amizade de Deus? E aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. É uma decisão que nós devemos tomar. E ele agora vai partir para mostrar as duas árvores, mostrando como a gente se identificar, como identificar um falso profeta, um falso ensinamento. Não é? Eu digo para vocês, isso é uma palavra minha, para a gente não ser extremista, né? Ser muito crítico, até o ponto de perder as coisas boas, isso é muito perigoso. Ser crítico no sentido de ver se aquilo realmente condiz com a palavra de Deus, para a gente não desprezar até coisas boas que nós recebemos. E ele vai dizer, como é que agora vocês vão resolver esse problema? Ele diz, as duas árvores. Mas é muito difícil olhar somente para a árvore e saber se dá fruto ou não. Vamos entender o que é que ele quis dizer com essa questão de frutos. Ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas do espinheiro, figo dos abrolhos. Assim, toda árvore que produz bons frutos, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. O que é que ele quer dizer? Existe no comentário de João Calvino, nesse texto, que ele apresenta a questão do fruto de duas maneiras. E eu entendi, eu acho que seria muito eficiente a gente pensar. Quando ele fala dos frutos, ele vai falar de duas coisas. A primeira é a vida, a segunda é o ensino. Não somente a vida, mas o ensino. E Calvino defende que estava a vida e examine o ensino. Para você examinar a vida, talvez seja mais fácil, é algo muito visível, como aquela pessoa se comporta. Para você analisar o ensino, já é mais profundo. Não que você tenha que saber mais do que aquela pessoa, mas pelo menos não ser enganado, não ser levado. Como nosso irmão Rogério falou aqui esses dias na reunião que nós estávamos debatendo o assunto sobre os dons,
E ele disse uma coisa que eu fiquei pensando. Talvez você não seja aquele que tenha desenvoltura para defender a sua fé no meio de gente que sabe mais do que eu e você. Você não tenha palavras convincentes para dizer, é assim, assim, assim. Mas você não é levado por essas pessoas. Você talvez não saiba juntar as palavras e dizer realmente como se defende, mas você não é levado por elas. Você é firme no seu caminho, você é firme naquilo que você aprendeu. Mas é isso aí. Primeiro, julgue a pessoa, as qualificações dessa pessoa. Segundo, julgue, examine o ensino, se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. O mestre, você vai conhecer pelos seus ensinos, entendeu? Porque ou ele é uma árvore boa ou ele é uma árvore ruim. Não adianta ficar encantado com coisas aparentemente milagrosas, coisas que enchem os olhos. Precisamos ter muita firmeza no Deus que nós cremos, na vida que nós levamos. Isso é tão importante que as pessoas fragilizadas, eu digo sem medo de errar, fragilizadas, procuram, não é, socorro em qualquer lugar. Ele se abraça com tudo para resolver o seu problema. Como alguém sabiamente diz, quando uma pessoa está morrendo afogada, se abraça até com um jacaré para ver se chega lá na borda do açude. Mas ele não sabe que subindo em cima do jacaré, ele vai ser mordido. Assim também, não se abrace com qualquer doutrina, com qualquer pessoa. Seja prudente. E você pode, Johnny, eu posso muito bem analisar. Tem uma coisa muito importante em nós, que isso é extremamente útil. Chama-se a presença do Espírito Santo no nosso coração, que não nos deixa ser enganados. Ele disse, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Toda a natureza se reproduz segundo a sua espécie. E o mesmo princípio vale para o reino espiritual. Quando Jesus ensina, cuidado com essa árvore, tome muito cuidado. O fruto imprestável revela que a árvore da qual saiu é enferma, lamentavelmente. E ele diz, assim, pois, pelos seus frutos os conhecerei. Você tem que conhecer aquele ensinamento, a base. Mas sabe, eu vou repetir mais uma vez, porque essas coisas acontecem, porque as pessoas estão fragilizadas, as pessoas não estão firmes, não estão seguras no seu caminho. E querem agora resolver o problema a todo custo. Nós precisamos colocar no nosso coração a soberania de Deus sobre todas as coisas. Se Deus não resolveu, é porque ainda não é o tempo. Isso é difícil de acreditar, isso é difícil de aceitar, e isso não dá ibope. Sabe o que dá ibope? Deus quer resolver o seu problema hoje. Hoje eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Hoje tua vida vai mudar, tu vai entrar aqui, tu vai sair, tu vai encontrar a solução. Isso sim é que dá ibope, mas quando a palavra diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe a palavra dura, mas faz efeito? É quando o apóstolo Paulo, ele é afinetado pelo diabo, o diabo é instrumento ali, Deus usando como instrumento para atormentar o apóstolo Paulo. E ele diz, Senhor, um espinho na minha carne. 3 vezes ele orou. Sabe qual foi a resposta? Paulo, a minha graça te basta.
A graça de Deus é suficiente para mim e para você, para superar todas as intempéries da vida. A graça de Deus é suficiente para mim e para você, para ficar firme, esperando o dia do Senhor, esperando Deus revelar a sua vontade daquilo que nós estamos vivendo. Ninguém adivinha nada. Ninguém adivinha o nosso futuro, só quem sabe o nosso futuro é Deus. Não adianta querer ir atrás de encantamento, porque se Deus não mostrou, é o tempo dele. Não adianta se colocar agora como profeta de Deus, que tem uma revelação específica, não é? Que está descendo quentinho do céu alguma palavra. Não, a Bíblia já foi revelada e nós temos que ter essa prudência de crer na palavra. Como Augusto Nicodemos, ele diz, não decrete nada de Deus, apenas peça para Deus te dar força para seguir os decretos deles em tua vida. É muito mais fácil. E ele vai partir agora, mostrando que esses frutos é que se conhece a árvore. Jesus disse, já naquela época, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está muito fácil, né? Porque ele vai mostrar, Roberto, no final do texto aqui, Júlio, que nunca vos conheci. E olha que palavra dura para aqueles que disseram, fiz sinais, eu vi gente curado, eu vi gente assim, maravilhas, demônios foram expulsos. Ele fez, não conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. É isso que ele vai terminar já dizendo. E o fim do caminho é esse que nós vamos partir agora, os que falam, versus os que fazem. Uma coisa é eu falar, é muito mais fácil eu falar aqui do que eu viver saindo daquela porta para fora. O fim do caminho, os que falam. Ele diz, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. O que é fazer a vontade de Deus? Não é tão somente seguir os ensinamentos de Deus, não é tão somente ouvir a palavra de Deus. Eu não posso dizer o que não foi escrito em sua palavra. Eu não posso inventar nada, porque eu não tenho essa autoridade. Fazer a vontade de Deus é seguir o que está escrito na palavra, para que nós tenhamos vida tranquila. Gente, por favor, é possível vivermos em paz com a Bíblia, sem precisar de acrescentar nada. Qual foi o problema da igreja que Paulo pregou aos Colossenses? Sabe o que é o problema lá da igreja? É que eles queriam colocar mais alguma coisa para misturar com a fé dos cristãos de Colossos. Ele diz, a Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente. Nós não precisamos agregar valores na palavra de Deus. Não precisamos de colocar invencionismo. E Paulo sofreu com dias, não é? Estação do ano, comida, bebida, isso e aquilo outro. Paulo disse, não, a palavra de Deus, ela é suficiente. Perceba que há muitos que querem agregar ao culto alguma coisa que não tem nada a ver com Deus. Então, à medida que nós fazemos a vontade dele, é à medida que nós realmente obedecemos a sua palavra. E ele diz, muitos, não são poucos. Lembra da porta? Quem foi pela porta larga? Muitos. Quem entrou no caminho largo? Muitos. E ele vai repetir aqui. Muitos. Naquele dia, onde dizer, Senhor, Senhor,
Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Você percebe que Jesus não se preocupou em rebater que era mentira? Ei, foi mentira. Algumas coisas até aconteceram. Jesus simplesmente disse, não fui eu que mandei vocês. Ali não foi a minha mão que estava com vocês. Simplesmente isso. E ele diz, expelimos demônio. E ele vai dizer assim, naquele dia. Que dia é esse? Que dia é esse? É uma referência óbvia ao grande dia do juízo final. Sabe por quê? Porque no dia final, todos nós, escute isso aqui, iremos prestar contas de cada um das nossas atitudes. Socorro, eu vou prestar conta, vocês irão prestar conta. Não adianta querer achar que isso é invenção. A Bíblia diz o que o homem planta, ele vai colher. Perceba que Jesus se preocupou mostrando, olha o caminho que você vai. Entrou por essa porta, é perigoso, vai por aqui. Porque uma das coisas que a gente precisa entender é que o barco não está à deriva, gente. Jesus não está deitado lá no barco e a gente fazendo o que quer. Há uma permissão de Deus para tudo que acontece, mas vai ter uma prestação de conta. E isso a gente deve abrir os nossos olhos, Priscila, e dizer, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Adão pensou que ia passar bem tranquilo do jardim do Éden com Eva, fez o que queria, se escondeu por ali, ficou, quando Deus chega, vamos Adão, prestar contas, a folhinha em branco que eu te dei durante o dia, foi que tu escreveu nela? Cadê você, Adão? Fez, Senhor, você está escondido, foi o que você fez. As perguntas que eu já falei, são as oportunidades que Deus dá para que haja sinceridade no coração. Eu sou o transgressor, eu sou o pecador. Não, eu não. A mulher que o Senhor me deu. Essa vaidade no coração humano, do coração de Adão, é a mesma minha e sua. Não tem. Nós sim fugimos das nossas responsabilidades. Porque naquele dia, frente a frente, nós não temos que negar. O que é que ele diz? É uma referência aos últimos dias. Mas como a gente vai entender? Isaías diz, os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. Não tem meio termo, não tem arrumadinho. Arrumadinho tem para você ir em alguma repartição aqui na cidade e pedir que seu documento saia rápido. Arrumadinho tem para você fazer alguma coisa aqui no seu trabalho. Mas no reino de Deus não tem arrumadinho, vai ter, sabe o quê? Cara a cara, acariação. Você e Deus. E eu certamente vou baixar a minha cabeça, meu Deus, que vergonha. Tantas coisas a gente fez, tantas coisas nós desagradamos a Deus. Apesar de termos certeza da salvação, não estou falando aqui de perder a salvação, mas eu creio, Raquel, que algumas coisas a gente vai ficar com vergonha. Principalmente, não é, que respeita ao nosso galardão, que nós vamos receber de Deus. Em teu nome. Em teu nome. Fizemos isso, fizemos aquilo. A pergunta que é devida aos comentaristas é a seguinte. Hendricks fala isso. Essas obras eram produto genuíno de um poder sobrenatural ou eram fraudulentas? Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Deus os abençoe.